Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje a gente vai falar de um livro, então Um Livro da Vez é um livro que eu tô há uns 2 meses já com ele, que até mesmo contradiz, né, o subtítulo dele, como a gente vai ver, que é o História do Brasil para Ocupados. Esse livro foi organizado por vários historiadores, vários professores, né, pelo Luciano Figueiredo, tá? Mas antes de começar então o vídeo, lembrando sempre que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro lá na Amazon. Pelo meu link você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Vou deixar também o link das minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Scooby. Lembrando também, para vocês não me encherem o saco em relação a spoiler, porque é um livro de história, então por ser um livro histórico, né, então automaticamente não é spoiler, tá? E, como sempre, você também não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum. O importante é sempre você tirar o que vale a pena para si. Também, né, deixar claro que esse vídeo aqui, na verdade, eu vou fazer alguns comentários da minha leitura, né, da minha experiência de leitura com esse livro. Então, eu não estou dando uma aula de história para ninguém aqui, até porque eu não tenho, né, razão sobre tudo e nem quero ter. E se por acaso eu vir a me equivocar em alguma coisa que eu vier a dizer aqui, então vocês me perdoem, tá? Me corrigem aqui embaixo nos comentários. Até porque você errar, no meu ponto de vista pelo menos, você errar, se equivocar, não é demérito nenhum, né? O importante é você reconhecer que errou e aprender, né? O problema é você não aprender. Então, se por acaso eu falar alguma coisa que alguém que entenda mais do que eu acho que entenda, né, se sentir na liberdade de comentar aqui embaixo, pode comentar. Então eu vou comentar, na verdade, a minha experiência de leitura com esse livro. Bem, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que, assim, esse livro, quando eu peguei ele, eu pensei que eu ia ficar mais tempo com ele, tá? Com menos tempo, na verdade, né? Eu fiquei uns 2 meses com ele. É um livro que me consumiu muito tempo, que eu acabei colocando no projeto desse ano, né? No meu plano literário desse ano. Mas foi muito bom, né? Eu consumi muito tempo nele, na verdade, por N razões. Primeiro porque, assim, o livro, ele parece que não, mas é um calhamaço, ele tem umas 500 páginas aqui. Outra coisa, por ser um livro de história, né, diferente de um romance, várias vezes eu me peguei tendo que fazer pesquisas externas, né, do livro. E outra também que a fonte do livro, né, ela é muito pequena, então, assim, é uma fonte muito pequena, há muita informação. Então, embora o que eu gostei aqui é que os capítulos são bem curtinhos, né? No meu ponto de vista, isso é uma coisa bem legal quando a gente fala de livros, torna a leitura menos cansativa, né? Bem, esse livro ele foi publicado pela editora Leia, né, em 2013. Como eu falei, você vai ter a opinião aqui de diversos autores, né, historiadores. Opinião não, né? Os artigos, enfim, compilados pelo Luciano Figueiredo. Quando que o livro começa, na verdade? Então, em 9 de março de 1500, né, os portugueses, esse povo incrível, super desenvolvido, né, maravilhoso, assim, super, né, sai aos mares, né, em busca de novas terras, para descobrir, né, novas terras. Em 22 de abril de 1500, né, no mesmo ano, eles chegam então nessa terra atualmente, né, povoada por muita gente inteligente, educada, super estudada, pessoas que adoram conhecimento, valorizam a cultura, chegam nessa nação da qual, né, na qual nós todos nos orgulhamos muito, especialmente do povo do qual nós fazemos parte. Então, basicamente eles vão começar, por ironias à parte, basicamente eles vão começar a falar aqui desde o momento que os portugueses saem de Lisboa em busca de novas terras e acabam chegando aqui no Brasil. Então é bem interessante, né, porque eles vão trazer de forma bem detalhada aqui a questão de datas e tudo mais, vão falar bastante também desses personagens portugueses que foram importantes, né, nessa viagem marítima até aqui, e em todo o processo de construção da cultura brasileira. De Vera Cruz, né, em 1500, a Terra dos Papagaios, um ano depois, para finalmente, né, em 1512, chegar a um consenso, né, de chamar essa grande nação de Brasil. Os primeiros registros, né, dessa terra, feito por um português, na verdade, né, foi feito então pelo Vaz de Caminha, né, na sua famosa carta, na qual ele vai narrar que o que ele encontrou dentro nessa terra, e também como que foi esse primeiro contato com os habitantes que já estavam aqui, que eram até então os índios. E aí então eles já vão começar a entrar aqui na questão do mito, né, da superioridade do homem branco,
Enfim, né, e vamos começar então a falar da questão de canibalismo, como que foi o processo de conversão do índio, não somente a religião que os portugueses trouxeram com eles, que é o cristianismo, né, o catolicismo, mas também ao processo de conversão também, vamos pensar assim, na língua. Então é bem interessante a gente entrar em contato aqui com os jesuítas e tudo mais, como que foi os primórdios, né, da nossa nação e da nossa cultura atualmente. Como consequência, né, então assim, eles vão narrar também como que foi a escravização, né, do índio, como que foi também, na verdade, essa guerra, né, porque eles guerrearam essa guerra do índio com o homem branco e, enfim, né, como que foi essa luta nos primórdios aqui da nossa nação. Até porque, né, nem todos os índios, eles foram tão receptivos assim, tão bobos como foram os índios que receberam Pedro Álvares Cabral, pelo menos, né, como que consta as informações na carta do Pero Vaz de Caminha. Então, assim, não contente com a escravização do índio, né, eles acabaram, então, os historiadores, na verdade, vão acabar dissertando de forma até que bem aprofundada sobre o processo de escravização, né, a gente chama de ciclo negreiro, né, que é o processo que vai do século XVI ao século XIX, né, termina no século XIX, que da escravização agora não somente do índio, mas dos africanos, né, dos negros. Então eles vão dissertar bastante como que foi esse processo brutal de escravização que se inicia no século XVI e só vai acabar mesmo no século XIX. Eu achei bem interessante, muita informação que eu confesso que eu não sabia. Eu achei muito... Com o título dessa obra, né, Para o Culpado, o subtítulo, na verdade, eu achei até que bem... não condiz muito com a realidade, porque eles se debruçam muito. Eu, como eu falei para vocês, fiquei quase mais de 2 meses, na verdade, com essa leitura. Cada pessoa, né, tem o seu ciclo de leitura, então pode ser que você termine em menos tempo, mas eu não consegui, né? Para mim é quase que um calhamaço, então eu achei que eles se debruçam bastante sobre diversos temas aqui. Como eu sou muito ligado à religião, eles começam a se debruçar também sobre as religiões que nasceram aqui e como foi o processo, né, de criação de algumas dessas religiões. Então, eles vão falar vou falar sobre a perseguição religiosa, né, que o pessoal do Candomblé acabou sofrendo aqui no Brasil, como que foi o início do Candomblé aqui também. O que me lembrou bastante, né, como eu sempre falo, quando eu leio algo sobre as perseguições religiosas ao pessoal do Candomblé, as obras do Jorge Amado, né? Não sou da religião do Candomblé, de nenhuma religião de matriz afro, mas é um assunto que me interessa bastante, sempre me interessou bastante. E aí, gente, o que eu nunca tinha parado para estudar muito, que eles falam bastante também, é sobre o processo de inquisição que rolou aqui no Brasil, né? Começando no século XVI, XVII e XVIII. Então, a gente sempre ouviu falar da Inquisição lá na Europa, né, em Salem, também lá nos Estados Unidos, só que a gente nunca olha com um olhar mais atento para como esse período histórico tão tenebroso aconteceu aqui também. Então, eles se debruçam de uma forma bem interessante, dissertam bastante sobre isso, como que foi todo o processo de perseguição e inquisição, como que o Santo Ofício agiu aqui dentro das terras brasileiras, né, perseguindo os índios, a fé dos índios e vários outros grupos sociais. E aí, continuando nesse assunto, né, de religião, eles vão falar bastante também sobre as origens, né, dos principais santos católicos. Eu, particularmente, achei mesmo esses capítulos interessantes. Não sou católico, então são coisas que me chamaram bastante atenção, assim, conhecer um pouco da origem, né, desses santos, suas histórias e por que eles têm uma influência tão grande na nossa cultura, diferente, por exemplo, dos santos de Portugal, né? Então eles vão dando meio que uma visão meio que panorâmica, né, dessas religiões que a criaram, né, que influenciaram a nossa cultura, né? Então vão desde as religiões de matriz afro, o espiritismo, né, o kardecismo, como é conhecido, e o catolicismo, por exemplo. O capítulo que eu achei mais interessante foi o capítulo 3, que é intitulado de Poder, né? E aqui eles vão meio que nos mostrar, né, vão dissertar sobre os períodos mais tenebrosos, assim, né, e contraditórios também da nossa história. Então eu vou falar, por exemplo, da era Vargas, né, esse presidente tão contraditório como ele foi, que ao mesmo tempo que muita gente o elogiava, e o elogia até hoje,
Você também vai ter ele ali meio que flertando com Hitler, né, com o nazismo. Então é meio que interessante. Inclusive o título, o subtítulo, na verdade, né, desse capítulo, ele tá assim, fascismo verde e amarelo. E o que é interessante é ver como que a população ela era conivente, né, com esses ditadores, e como que muitos desses ditadores que apareceram aqui, eles vieram inclusive do povo, né, eles vieram da democracia. Quando eu falo contraditório, me referindo a Era Vargas, é porque assim, o Vargas ele flertou ali com o Adolf Hitler, então, inclusive ele tentou de todas as formas dificultar, né, a imigração de judeus, né, de comunidades judaicas aqui no Brasil na época. Só que é interessante de se observar como que os direitos trabalhistas eles nascem desse governo e num período tão nada favorável, né, para os direitos trabalhistas que nós temos hoje. Então tem várias outras contradições aqui que você fica assim, nossa, esse cara, o que ele era afinal? Então eles vão falar bastante sobre ele e vários outros ditadores que surgiram, né, no cenário brasileiro. Algo que eu não sabia, né, também, que teve aqui no Brasil um movimento, né, que foi a Ação Integralista Brasileira, que foi ali um movimento nazista dentro do território brasileiro, criado pelos próprios brasileiros. Então, muita coisa mesmo, gente, assim, que a gente, por nascermos, né, num país que a educação não é valorizada e as escolas também, enfim, a gente acaba passando, né, pela escola e muitas dessas coisas acabam meio que passando despercebidas. Então, assim, para você que deseja ter bastante conhecimento de história e, né, especialmente da história do nosso país, eu acho que é um livro interessante, vai ser muito útil, assim, para quem for ter interesse na história, como é o meu caso, para quem for fazer vestibular, e enfim, eu acho que é um livro que ele eu não tenho outro com que comparar, né? Talvez futuramente, quando eu ler outro livro que trata da história do Brasil, eu vou poder comparar. Então é mais fácil de dizer, esse é melhor que aquele, né? Esse traz mais informação, o outro não. Mas por hora eu gostei bastante, para mim foi muito útil. É um livro que ele vai ficar, vai estar ali na minha estante sempre e vai ser sempre consultado. Inclusive, foi tão importante, se vocês verem, olha, eu tenho marcações praticamente no livro inteiro. Então, assim, geralmente quando eu marco muito um livro é porque ele me fez pensar muito e são informações que eu sei que por vira e mexe eu vou precisar pegá-lo novamente, deixar ele num canto bem fácil, né, de fácil acesso na minha biblioteca. Agora, assim, o que eu achei que eu mais gostei, vamos pensar, é quando eles começam a falar da família real, né? Então você tem lá o Dom João VI, né, pai do Dom Pedro I, marido da princesa do Brasil, que foi a Carlota Joaquina. Então ali, talvez, a gente consiga entender um pouco o porquê do comportamento de alguns indivíduos, né, alguns comportamentos culturais aqui. Um desses personagens que mais me chamou a atenção foi o Dom Pedro I. Eu não sei se vocês sabiam, né, mas o cara, assim, imagina um filhinho de papai, né, extremamente mimado, sem o mínimo senso de responsabilidade paterna, matrimonial, inclusive traiu muito a mulher dele, que foi a Imperatriz Leopoldina. Os historiadores não falam, mas assim, eles dão a entender que a Imperatriz Leopoldina morreu, inclusive muito por conta dos inúmeros desgostos que ela teve com esse marido dela, né? Eu não vou mentir, eu fiquei totalmente horrorizado ao descobrir, né, ao entrar em contato com as inúmeras traições que ele acabou cometendo contra ela. Eu achei muito triste, fiquei horrorizado mesmo, eu não imaginava que foi tanto assim. Então, dele a gente pode entender o comportamento de alguns homens, né, completamente sem o mínimo senso de responsabilidade paterna, matrimonial e tudo mais que nós temos. Ele é o verdadeiro arquétipo desse homem brasileiro, né, não todos, mas assim, de uma grande maioria que nós temos hoje em dia em relação ao descompromisso, né, em relação à família, em relação aos filhos, à mulher. Então, assim, a ver a mulher como somente um objeto sexual. Então é bem triste, na verdade, ver a biografia desse cara. Além desse livro também, a gente vai então entrar em contato
com algumas informações, por exemplo, sobre a corrupção, né? Então a gente vai perceber que a corrupção ela já vem com os portugueses, né? Uma das heranças dos portugueses, então desse povo avançadíssimo, né? Que nos colonizou. Então a gente entende mal bem as raízes, né? Desse problema tão sério que é a corrupção. Então ali a gente consegue entender, nossa, então é uma coisa bem mais antiga, né? E a gente consegue entender mais ou menos de onde que vem esse crime, essa coisa tão ruim. E aí já para metade do livro, né? E pro final eles já vão começar a dissertar sobre assuntos mais próximos da gente, mas que também tem origem lá no Brasil colônia, como por exemplo os abusos sexuais praticados pelos padres, né? Isso já rolava lá. A miscigenação, por exemplo, né, a mistura de raças como consequência da luxúria dos portugueses. Capítulo também dedicado e extensíssimo sobre a perseguição, né, que rolou contra os homossexuais desde a época lá da Inquisição, que esse e outros públicos acabaram sofrendo. Eu achei bem interessante também. Então, gente, assim, no sentido de história, eu achei, pra mim, como eu falei pra vocês, é um livro que vai ficar na minha estante por um bom tempo. Aliás, né, creio que pro resto da vida. Muitas vezes eu vou consultar ele. A minha experiência de leitura, que eu posso dizer é isso. Eu pensei que ia ficar menos tempo, mas quando eu comecei a ler, eu vi que deu 1 mês, 2 meses. E, enfim, né? A fonte é muito pequena, mas nada disso tira o mérito. Aliás, não dá para contar a história de um país tão complexo, né, e tão contraditório como o Brasil em poucas páginas. Então, assim, você que vai pegar um livro, esse livro, ou até mesmo outro livro de história para ler, saiba que diferente de você ler um romance, você vai precisar ter um olhar um pouco mais atento, vai requerer um pouco mais de tempo para pesquisar algumas coisas, ver também outras opiniões, né? A história nem sempre ela foi como ela é contada, então assim, existe a história, o campo da história eu acho muito interessante nesse sentido. Tem sempre várias versões, mas é um livro que no mínimo vai nos fazer entender um pouco de alguns pelo menos, né, dos problemas que nós enfrentamos atualmente, que já tem origem lá em Portugal, no Brasil colônia e tudo mais. Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu só quis trazer um pouquinho para vocês aqui dessa leitura muito importante que eu fiz esse ano, agora em 2021. Vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o meu canal, como eu sempre falo, né? E também vou deixar o link de todas as minhas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.